Então, eu vou te apresentar e Tá, aí uma honra. a gente começa. Uma honra Tá para bom. nós. Para mim também. Muito, muito, muito. Então, Fernanda Poleto, essa lindona, né? Pedagoga, educadora popular, crianceira e poeta das infâncias. É pós-graduada em Educação Popular e Movimentos Sociais. Atua já há 8 anos com formação de professoras e professores pelo projeto A Natureza da Criança. E tenho certeza que ela vai poder dizer mais dela para nós ainda aqui durante esse encontro, né? Agradeço a presença de você e de todas as pessoas que estão aqui hoje, sobretudo os professores e professoras, né? As nossas mães e pais que porventura vão aparecer, já estou vendo uma mãezinha nossa aqui do Guaimirim, a turminha também que está comigo no corpo pedagógico, a Luana, a Marina e a Maíra, né? E a todos que estão conosco nessa noite, tá bem? Que a gente tenha uma ótima experiência e um bom momento de troca. Bem-vinda, querida. Grata, muito grata. Bom, já que eu fui chamada na chincha aí para iniciar com poesia e eu nem gosto, vou iniciar com poesia porque eu acho que a gente está necessitando de emergências poéticas na nossa vida e principalmente na educação, na escola e no cotidiano escolar. Qual que eu vou usar aqui? Deixa eu ver, qual que eu vou começar? Deixa eu sentir essa turma aqui. Deixa eu ver se tá as câmeras abertas. Deixa eu dar uma olhadinha nas carinhas. Tá. Fê, tu tá com o áudio desligado. Desligou sozinho. Oh. Ah, tá desligando. Agora tá ligado. Agora tá ligado, né? Eu não consegui colocar a minha imagem no centro aqui só. Mas tudo bem. Eu falo assim mesmo. Quando a criança para e pega pedra, eu me pergunto, por que parou? Por que aquela pedra? Por que exatamente a cor, a lisura ou a aspereza fez-se a escolha? Quando a criança olha a pedra e esquece todo o resto de ambiente em seu entorno, eu me pergunto o que está acontecendo naquele encontro de criança, pedra e universo. É exatamente ali, quando olho aquele encontro de criança encontra pedra, exatamente ali, quando eu me pergunto essas questões, é a precisão mais exata de estar neste outro tempo, neste tempo que se chama aprendizagem e infância. Então, iniciando com muita curiosidade de quem é a criança, gostaria de me apresentar um pouco mais, porque eu normalmente faço da minha conversa, no minha fala, infância, não consigo não perpassar por quem eu sou e pela criança que sou, pela infância que ainda habita em mim e que anseia o tempo inteiro se revelar.
em outro tempo, que não é esse tempo de produção, esse tempo bancário, das coisas que precisam ser, esses encaixotamentos que existem, né? E que são muito profundos. Eu sou educadora popular. Gosto de começar a dizer isso para a valorização da educação popular mesmo, que ela precisa ser colocada num lugar muito especial que ainda não foi, né? Nesse país, enfim. Eu sou uma educadora popular. Eu também sou uma educadora que, por ser popular, também me abasteço, né, infinitamente de muitas mestras e mestres na educação, profissionais como eu e como vocês, viveram o cotidiano, pesquisaram criança, pensaram infância de outras formas e tem essa coisa de enxergar esse poço, né, mágico e infinito, né, porque nesse poço tem muita água profunda também, que é a educação e quem é a criança nas suas aprendizagens. E por isso eu estudei diversas pedagogias, que é minha curiosidade, quando eu encontrei o meu mote de vida, e isso ela é razão de grande prazer de viver, né? Que é falar sobre educação, que é trabalhar com educação na minha vida. E eu fiz muitos cursos e um deles foi da Pedagogia Waldorf. Eu fiz o primeiro setênio da Pedagogia Waldorf. Me abriu muitas portas, janelas, percepções, me abriu muito o cosmos também, me abriu muito o religare como fé e religião, não religião, mas espiritualidade, que a criança traz, e eu acho que é fundamental se pensar assim quando a gente pensa em criança, porque é um milagre, né? Vamos partir desse princípio sempre, porque é um milagre, né? Precisa, assim como dizer que a educadora popular, precisa a gente dizer quanto mais vozes possíveis, isso, que o ser humano é bom, que é um milagre e é mágico cada nascimento. E a Pedagogia Waldorf me trouxe muito esse lugar do mágico, né? Do tempo, das coisas importantes e pequenas do cotidiano, de como a gente pega algo, né, na frente de uma criança. A relevância desse tempo entre pegar uma pedra e tu pegar algo na frente dela, também tem ela pegar uma pedra e tu pegar algo na frente dela, a forma que você faz isso tem uma grande relevância na construção dessa personalidade, né, desse ser, né, não sei se bem personalidade, mas dessa construção que sempre está continuamente construindo, mas que na infância se registra esse chão, que é o nosso chão adulto, né? E eu trabalho com infâncias e trabalho também com educação de jovens e adultos, dando formações, né? Mas eu trabalho com adolescentes também, e eu sou apaixonada por trabalhar com adolescentes. Eu tenho tido pouco momento para falar sobre isso, porque eu estou nesse momento com todas as minhas forças para falar sobre infância e gritar isso para o mundo, porque eu acredito realmente. Mas tem essa minha outra experiência, que é trabalhar com adolescentes, e que logo mais eu gostaria de começar a gritar mais para o mundo o que eu enxergo quando a gente... Porque é isso, né, gente?
Até vou abrir daqui a pouco o microfone para a gente conversar sobre isso, porque 1h30 eu quero falar sobre os 4 elementos da natureza, mas como tem muitos profissionais da educação e pessoas que estão interessadas, vocês que estão interessados, que estão aqui agora para ouvir isso, é a gente falar dessa vontade de estar estudando e pesquisando criança, da onde que ela vem, né? Para mim, ela veio de um lugar de começar tem essa coisa da gente curar as nossas feridas e as nossas próprias feridas de infância, da nossa infância. Somos todas e todos crianças feridas. Isso é claro, né? Não sei se vocês acham 100% isso, mas trabalhando esses últimos anos com adultos, para mim isso ficou mais claro. E aí eu só terminar essa parte do adolescente, porque eu vou abrindo, não é nem bifurcações, é galhoficações, porque às vezes eu acho que eu sou uma árvore mesmo. E aí, quando a gente faz esses movimentos de repensar o tempo, de repensar as significâncias, né? A poesia, de enxergar o valor dos pequenos gestos que está contido no movimento das crianças, é como se fosse um desembaçar das nossas íris. Eu tenho usado muito isso. Olha, gente, venham para esse curso ou vamos lá, vamos tentar desembaçar a íris. Eu acho que é isso. Todas as formações que eu tenho feito ultimamente, que vai falar, falei, gente, é para a gente tentar desembaçar mesmo. Porque o nosso olhar, ele está embaçado por muitas feridas. E essas feridas, elas não são só no nosso olhar, elas estão completamente no nosso corpo, né? No nosso corpo, que vai criando, né? E eu ia falar gritando, mas é interessante falar isso também, mas criando muitas crostas para a gente se conectar com as coisas e com o bem viver. E se conectar com a criança visceralmente se conectar com o bem viver, sabe? E esse bem viver que é a natureza. Então, às vezes eu fico pensando sobre isso, né? Eu trabalho sobre criança e natureza e criança, e sempre me incomodou um pouco assim, mas não é isso, eu não consigo nem ver mais uma distinção entre, sabe? E eu acho que a gente está precisando buscar fios dourados, como diz a pedagogia Waldorf, de vínculo e conexão com as coisas. Então, eu acho que principalmente a infância e a natureza, elas são irmãs gêmeas, sabe? Unas. Não existe, elas são a própria dança, o próprio movimento da vida, né? Muita similaridade, muita integração, assim, integração para que as coisas se mostrem generosas em diversidade e em potência. Começo a falar isso também porque desembaçar a nossa íris é muito essencial para a gente desembaçar a íris de quem é também o adolescente. Quais são as necessidades que ele está o tempo inteiro gritando para a gente e nós não temos as ferramentas necessárias, não temos, elas estão disponíveis, vamos dizer assim, né? Mas essas nossas crostas que são solidificadas em controle, em sistemas de dominação, né, da nossa própria sociedade capitalista, machista, tudo isso, elas vão solidificando, vão embaçando a nossa íris, sabe? De fazer algo que é uma lei, assim, natural, que é a parceria. Então, não tem como não falar de a natureza da criança se a gente não fala em parceria, sabe? Porque parceria é algo que tudo quer. Tudo deseja parceria. O tempo inteiro.
A criança, ela anseia, ela grita, ela, nos olhos dela, no movimento dela, que nós sejamos parceiras dela. E aí isso requer algo que a gente tem conversado bastante isso na educação, está mais em voga, mais vigente. Paulo Freire já falava isso muito, né? Desde a Pedagogia da Autonomia, enfim, em todos os livros ele ressalta isso, que é a escuta, né? A escuta além dos ouvidos, é claro, né? Essa escuta que vai perceber essa parceria, que vai perceber a necessidade que essa criança está te dizendo, como essa necessidade é a própria coautoria que ela está tentando vincular com você para a sua própria aprendizagem. Então, iniciando assim, pouca coisa, né? Eu entendo muito visceralmente as coisas, sabe? Eu me imuno não, porque essa palavra não é muito legal, né? Me emparcero com muitos educadores e com muita gente, porque a gente tem que fazer isso, mas tem uma coisa também que eu acho que precisa ser dito logo de chegada, assim, também, que é algo que a infância, quando a gente revisa, traz para a gente, que é a nossa potência, né? Como a criança quer ser parceira, nós, adultos, professoras, professores, pais, mães, a gente também carrega essa fagulha, né? Toda cheia dessas crostas, mas que também está ali ansiando para ser parceira do seu trabalho, da sua criação no mundo. E o que eu acho que é muito importante, eu tenho falado muito em relação a isso com as professoras nas formações que eu faço, que a observação é a grande mestra, né? A observação é a mestra das mestras. Quem trabalha com educação e quem tem criança em casa sabe bem disso, né? Observar é essencial, né? É aquele passo atrás que a gente precisa dar para estar não nadando mais contra a corrente do desenvolvimento da criança, porque eu percebo hoje com mais experiência, né, em relação a estar o tempo inteiro pensando criança, é muito fácil para mim enxergar essas violências que são cometidas sem querer, muitas vezes, né? Enfim, a gente está num moto contínuo de educar há muito tempo e requer muito pensamento crítico e ações de transgressão e de libertação de tudo isso para a gente conseguir enxergar isso, as pequenas violências que a gente comete com a criança. E é mais fácil a gente começar a enxergar, e elas são gritantes, né? E aí a gente começa a perceber, através dessa observação que vai ficando cada vez mais refinada, quando o adulto toma esse ato de violência com a aprendizagem dela e como ela reage, né? E não é bonito de ver, assim, porque é claro que você vê uma violência não é bonito, mas é muito interessante conseguir enxergar isso, né? Essa é a beleza, assim, de a gente conseguir estar desofuscando esse olhar para trabalhar na diversidade. Começando assim, eu acho que dá para entender um pouco a primeira pergunta, né? A primeira, não pergunta, mas o primeiro slogan que foi repassado ali, que é a natureza da criança e os 4 elementos da natureza na educação. A natureza da criança, então, iniciou com todas essas indagações minhas em relação a ser uma educadora popular, uma professora, uma pedagoga, agora mais uma poeta-goga, como eu chamo,
do que qualquer outra forma de estar só disponibilizando conhecimento, né? E aí eu, como educadora, eu sentia uma necessidade muito grande de ter formações que pudessem trazer mais essa gana, sabe? Eu, como professora, fui também em muitas formações que eu achava que aquilo não tinha nem nada a ver, a pessoa que estava falando parecia que ela não tinha, nunca tinha estado realmente num cotidiano escolar, sabe? De entender o que é um cotidiano escolar. Ou muitas vezes, né, com professoras, mas que traziam uma forma também muito engessada de falar sobre a crianças, com a questão do espírito, com essa criticidade que ela é mais... Que não atenta tanto à transformação, né, mas que atenta à culpa. E aí iniciou o projeto A Natureza da Criança, que primeiramente ele iniciou com a Árvore da Vida, né? Foi uma grande ousadia minha fazer isso. Eu só respirei e falei, vou fazer, e tá, vamos lá e vamos ver. E desde o primeiro curso de imersão já foi super significativo, porque eles, os percursos, como eu chamo, eles foram pensados também em vivências, né? Em vivências com a sua infância. E acho que para a gente começar a falar sobre criança e o que é criança, a gente precisa sair um pouco desse lugar que eu evitei muito também, que é aquele da educação ambiental, que foi iniciado, eu acredito, muito pelo cognitivo, né? E o cognitivo, ele é maravilhoso, né? Com certeza, mas a gente não pode esquecer e ter medo do nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual, né, astral, e enlaçar eles junto nos nossos estudos da criança, né? E aí sempre foram muito potentes e muito fortes, porque mexia coisas com a sua infância, e acho que hoje eu penso que é essencial para qualquer formação tocar nesse lugar da sua criança, sabe? Eu não consigo mais iniciar coisas, sabe? E aí, antes mesmo de começar a Natureza da Criança, eu tive 4 anos fazendo formação com professores do município e do estado, num projeto que a gente viajava o estado. E o meu projeto, para ficar uma tarde com as professoras e professores, era sobre pátio escolar. Como trazer coisas para o pátio escolar, para um professor de química, por exemplo, o que ele poderia levar a sua aula de química e fazer no pátio escolar. Então, eu passava a tarde eu estudei bastante permacultura por muitos anos também, agora eu nem uso mais esse nome, esse conceito, mas também teve essa raiz, né? Passava a tarde dando para professores, olha o que dá para fazer, vamos fazer aqui, sabe? E fazendo vivências com eles, e eu via que eles estavam muito cansados. Que aquele dia que eles estiveram fora da escola era um dia de formação, mas era um dia que eles tinham acordado muito cedo para se reunir várias cidadezinhas dentro de uma cidade um pouco maior, para chegar lá para aquela formação. Alguns acordavam às 4h30 da manhã para estar lá às 8h30. E alguns, a minha oficina era logo depois do almoço. E eu via alguns, às vezes, até, sabe,
dormindo, assim. Aqui eu não estou conseguindo ver se tem alguém dormindo. Mas eu comecei a ter mate. Eu passava o mate para todo mundo, assim. Eu via dormindo, eu passava mate. Até que um dia eu ali no em cima, embaixo, puxa e vai, olha o que dá para fazer. Eu, nossa, sempre com muita imaginação, assim. E mesmo assim, né, eu via o pessoal cansado. E aí um dia eu falei assim, fecha os olhos. Aí eu estava falando sobre a importância, no momento da importância de ter árvores no pátio escolar, porque eu trabalhei com horta escolar em algumas escolas aqui de Porto Alegre, escolas periféricas, e a maioria dos professores sempre diziam, não, mas eles quebram tudo, eles sobem e comem as coisas verdes, é muita folha no chão. E eu estava tentando quebrar, sabe? Tentar dar uma resposta para todas isso que eu sabia que ia vir exatamente aquelas mesmas, né? E eu estava falando sobre isso, sobre a árvore. E aí eu falei assim, ó. Eu vou fazer isso com vocês. Pode ser, gente? Seguinte. Eu vou fazer com vocês agora como se vocês fossem essas professoras e esses professores, tá bom? Pode ser? Sim? Sim. Beleza. Beleza. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Respira bem fundo e pensa numa árvore de infância. A primeira árvore que vier, não precisa pensar muito para escolher. Dá esse voto de confiança e olhe para essa árvore. Aonde vocês estão? Qual é a vegetação que tem perto? Se é numa rua, uma calçada? Aonde é? Quem está com vocês? Qual os sons que vocês conseguem escutar? E quando vocês tocam nessa árvore, qual é a sensação? Essa árvore é mais lisa, que nem uma goiabeira, uma cerejeira, mais dura também? Ou ela é mais ruguenta, como um cinamomo, ou mais espinhenta? Aí vocês sobem nela e aí vocês levantam o braço com toda a força para alcançar num galho que está muito longe, que até a semana passada vocês não conseguiam alcançar. Mas hoje vocês alcançaram e fizeram toda a força do corpo de vocês, do músculo de vocês subirem nesse outro patamar dessa árvore. E quando vocês chegam nesse outro patamar dessa árvore, o que vocês sentem? Pim! 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 Pode abrir os olhos. Alguém gostaria de compartilhar a sua árvore? Posso compartilhar? Por favor. Foi um momento maravilhoso. E rapidamente me veio duas árvores na cabeça. Primeiro veio um pé de João Bolão muito grande, que é perto da minha escola, mas
seguido veio um pé de goiabeira que tinha atrás da minha casa, aqui, e no momento, assim, quando eu lembrei do pé de goiabeira, eu me entristeci, veio até lágrima nos meus olhos, porque me veio a situação do dia que eu caí do pé dessa goiabeira e eu quebrei meu braço. Criança, eu tinha 9 anos. Interessante, né? Mas depois foi vindo uma sensação de muita tranquilidade e leveza, porque eu lembro que a minha mãe estava em casa, e a família, né? E eu fui acolhida muito rápido. E eu acho que foi essa sensação que me trouxe essa leveza, assim, sabe? Uma suavidade junto. Foi bem interessante o processo. Obrigada. Foi bem, bem interessante, bem bonito. Tá, deu. Obrigada, Viviane, pela tua... Pode falar. Quem está aí, entra na roda. Eu me transportei para o pátio da minha casa de infância. Era um pátio pequeno, mas ele tinha duas laranjeiras e uma ameixeira, dessa ameixinha amarela, assim. E eu me emocionei muito, assim, porque eu não me lembro, assim, como que eu cheguei lá em cima, mas eu me lembro eu lá em cima da ameixeira e me sentindo assim, uau! Sabe? Olhando as coisas de cima, assim. Então, o que me chamou muita atenção é muita emoção que brotou, assim, né? Nem eu tinha essa noção, assim. Eu sempre falei, tinha uma árvore lá e tal, mas impressionante a emoção que brotou. É. Coisa Obrigada. boa, hein, Maria Tereza? Obrigada. Eu fico muito boba de ouvir essas coisas, assim, esses relatos. Eu acho que eles têm uma potência muito grande para trazer muita capacidade, muita resiliência para esses tempos, né? É. Sim. Ô, Fê, tem ali Oi. no chat a Marina falou que sentiu muita satisfação, alegria, sorriso, poder. A Raquel lembrou de uma pitangueira, infância, serenidade e alegria. A Suzy falou muita tranquilidade. E o Matheus complementou ali embaixo com Jabuticabeira do interior de Minas, liberdade cumprida. Opa! Delícias jabuticabeiras, né? É. Então, eu me dei conta, eu acho que eu vou precisar compartilhar, porque eu acho que eu preciso colocar isso para esse momento. Eu me dei conta de que eu não tive árvore na infância, Fê. Não Olha, é possível. olha só, eu não subi em nenhuma árvore na infância. Sabe por quê? Porque eu era menina de apartamento. E aí eu ia para casa da avó e o quintal da avó não era de árvore. Eu lembro de bananeira, entendeu? Bananeira, sim, lá tinha bananeira no quintal dela, mas não tinha árvore. Tinha goiabeira, por exemplo. E aí, claro, bom, não me lembrei daí da infância, mas fui direto para o quintal do Guaí, né? E que me possibilitou muitas árvores, né? Junto com as crianças, né? E, inclusive uma subida na jaqueira, uma coisa que foi inusitada para mim, mas Você foi um desafio. subiu? Subi e eles ficaram encantadíssimos com isso e ao mesmo tempo eu sentia que eles ficavam encantados e apreensivos, sabe? Porque eu estava lá no alto da jaqueira, a jaqueira é grande, né? Então eles lá embaixo pequeninos, olhando para aquilo, né? Meio apreensivos, né? Que a gente estava colhendo as jacas, né? Cuidando de colher as jacas. Mas, enfim, me dei conta disso, assim, de que realmente nesse período da infância, 7 anos, né, os primeiros 7 anos, eu não subi em nenhuma árvore, porque só tinha bananeira. Bananeira você não sobe, né? Bananeira, no máximo, a gente faz comidinha, puxa ali a folha, né? Arranca, esconde, né? Brinca muito com as folhas dela, mas subir, não.
Obrigada, querida. Ah, que bom que tu subiu agora numa jaqueira ainda. Né? Deu conta, hein? Eu gostaria também de compartilhar. Vai, Suzy. Eu lembrei do butiazeiro que tinha no pátio da minha casa. E também eu não subia no butiazeiro, porque ele é muito pontudo, né? Quando começasse a falar, né? Vai ser muito rugoso, pontudo. Uhum. Mas aí eu me lembrei, assim, o que eu senti foi o cheirinho do mel, porque tinha caixas de abelha perto do butiazeiro, aqueles coquinhos. Ah, foi maravilhosa a experiência. Cheirinho do mel, as abelhas voando, né? Aqueles... Muito bom, ótimo. Parabéns. Então, gente, alguém mais gostaria de comunicar? Ali no chat tem a Vanessa. A Vanessa fala que lembrou de vários e foi difícil escolher uma só. Laranjeira, bergamoteira e limoeiro no pátio de casa. Mas eu gostava mesmo, era da ameixa de galho da vizinha, que tinha que me aventurar e subir primeiro no muro e depois na árvore da vizinha para pegar os galhos cheios de ameixa. Que delícia, que prazer. Coisa boa. Eu lembro desses também, de ter um muro e ele ser, né, assim, a escada para chegar, né? Que ótimo. Esse é um bom exemplo, porque ele tem muitas simbologias e muitos significados dentro desse lugar que a gente quer acessar, de compreender, acessar de uma outra forma essa compreensão da criança na sua aprendizagem. A natureza, ela precisa ser desvendada junto com essa questão, junto com essa pergunta, né? Eu fiquei, assim como aconteceu com vocês, quando eu falei essa primeira vez nesse lugar lá, no interior do estado, eu não me lembro qual foi a primeira cidade com turma. Era uma turma de 70 professores, uma roda bem grande. E quando eu fiz isso, e foi bem menor, depois eu fui aperfeiçoando, né? Eu falei, fecha os olhos, né? Tipo, tá todo mundo alguns de olho fechado, então fecha os olhos agora. Eu percebi, depois de ter falado isso, pensando numa árvore de infância, onde é que vocês estavam e tal, quando eles abriram os olhos, eu percebi que existia alguma coisa diferente nessa íris. Bom, eu falo sobre íris porque né, é muito mais do que só visão. Acho que é uma coisa assim que, quando eu olho para a criança, eu tenho sensação que a íris dela é o próprio universo, sabe? Aquele funil assim do universo, sabe? Te dá até uma tremedeira assim de tanta coisa que tem ali, né? Tipo, opa, né? Vamos devagar olhando esse negócio aqui. Senão eu posso eu mesma me desorbitar da rotação da Terra. Mas eu percebi nesses adultos que existia essa coisa diferente. Aí eu, opa, peraí, né? E aí era uma vez, era mensal essas formações. Na outra vez eu falei, vou testar de novo. Aí, testei de novo e pá! De novo isso, abriu um olho e de repente aqueles estavam quase dormindo, como eles queriam falar sobre a sua árvore, era uma coisa assim, olha, todo mundo querendo falar de uma hora para outra. E achei tão belo, porque até o corpo desses professores, sabe, que era um corpo rígido, que eu tentava, vamos, tá, agora a gente vai brincar. Nossa, para levantar da cadeira era uma coisa, né? Pô, gente, a gente fica adulto, a gente fica muito chato. É impressionante, sabe? A gente nem se toca, assim, a gente é muito chato. Aí levantar da cadeira, assim, já era uma coisa, ai, que droga, assim, tinha alguns que saíam e iam para o banheiro na hora. E aí, o que eu percebi fazendo isso era que, inclusive, o corpo estava assim, ó. Eu quero falar, a minha árvore. Eu falei, opa, peraí, né?
E aí foi que quando eu comecei a adentrar um pouco mais nessa questão da memória de infância em todas as formações que eu comecei a fazer. E até hoje, agora, fica muito difícil para mim não começar com isso. Às vezes eu falei, não vou fazer isso porque é muita coisa, só tem 2 horas, é só uma fala rápida, e eu não consigo. Sabe? Porque existe um lugar de acessar esse lugar de que vocês estão falando aí agora, que foi gostoso, prazeroso, que é essa sensação una com a vida, que é uma sensação una com as coisas. Tu nem sabe aonde começava o teu corpo criança e aonde começava o corpo árvore. Você não consegue nem entender aonde começa o teu sentir o cheiro e o próprio cheiro. É tudo uma profusão de coisas, né? E é belo e poético esse lugar, né? Então, revisitem suas infâncias. Muitas pessoas dizem para mim que não conseguem, não tem muitas memórias de infância. E com alguns exercícios chegam a lembrar coisas que estava completamente lá no fundo do fundo, não tinha mais nem mapa de caça de tesouro, sabe? Tava assim, tinha se perdido dentro de uma, sabe? Alguém colocou o mapa dentro de uma garrafa e jogou lá no Oceano Índico. E fazendo esses exercícios, a gente acha essa garrafa, encontra esse mapa, encontra essas memórias, porque são memórias que muitas vezes elas não são sempre bonitas, né? Elas não são sempre prazerosas. Aí existem, como a gente estava falando, quando eu estava falando, a gente estava falando, muitas violências nesse território infância, que é difícil de ver. E que é por isso que muitas vezes a gente apaga, sabe? Apaga porque é muito difícil. É uma coisa natural da nossa humanidade, da própria criança, apagar para dar conta. É bonito também, mas tem tantas formas de ser melhor a vida, né? Então, por mais que trabalhando também e ter encontrado professoras e professores e pais e mães com esse território muito sensível, me questionei muitas vezes em relação a se eu estava preparada para acolher o que viesse, muitas vezes, porque eu não tenho uma formação terapêutica, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, sou muito acolhedora, meus braços, sabe, são árvores para todo mundo subir, assim. Eu tenho vontade de abraçar a humanidade, mas tem esse lugar, né, que é muito sensível. Mas também nunca é 100% ruim. Sempre tem coisas que, jogando luz, por exemplo, o encontro com uma árvore, o encontro com um rio, sabe? Que tem coisas da natureza, é sempre um encontro poético. E eu acredito, como a infância dura para sempre, a criança, ela sempre quer se vincular com o belo. Eu aprendi isso trabalhando nas escolas de periferia, onde eu chegava lá querendo fazer um monte de coisa e, nossa, a estrutura parecia que eu estava segurando assim um sabre de luz, assim, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso fazer, porque tudo parecia que estava só dizendo segue esse mesmo modelo, faz a mesma coisa, e eu ali querendo inventar, querendo fazer diferente, e eu, nossa, vamos lá, sim, é importante, E eu vejo que é importante, porque depois de um trabalho que eu fiz, depois de 4 anos, eu acho, um trabalho que eu fiz numa escola de 1 mês, eu tô andando de bicicleta em Porto Alegre
e alguém grita: "Ô, professora!" Daí, tava andando com um monte de gente, parei a bicicleta, voltei, olhei, não consegui identificar. "Ah, tu foi sobre tua professora, ela não sei onde." Eu olhei, era noite. "Ah, não sei." Tá. Fui para casa, fiquei pensando e lembrei dessa pessoa, de uma menina. E eu lembrei dela porque ela nunca estava atenta às minhas... Nem eram aulas, eram vivências, coisas que eu estava dizendo e tal. E eu saía, isso que era legal, eu saía para a praça com eles, a gente fazia coisas, e tá, agora a gente vai voltar e vai fazer não sei o quê. Tentava fazer o máximo de costura e coisas de vivência. E ela nunca, ela estava sempre falando, ela sempre estava metendo terror. E depois de 4 anos, essa menina, ela lembrou de mim passando de bicicleta, sabe? E falou comigo, falou com o coração. Então, eu vejo que um adulto que mantém esse lugar de parceria, de coisa, a educação sempre é outro resultado. A gente vai perceber isso e talvez a gente nem consiga, né? Nem vai ter esse retorno que eu tive tão belo dessa menina. E faz diferença, faz muita diferença. Então, vamos começar com os 4 elementos, então, falar um pouquinho? Senão não vai dar tempo, né? Tem mais 1 hora? O que é, Juni? Nós temos, sim, você tem até às 9, como é que é, gente? 7h30, 9 horas a gente termina, meu bem. Então, daqui a pouco tá já bom. era a hora da gente abrir para a nossa troca. Então, como você já abriu e a gente já trocou um pouco, né? Então, segue aí, tá bem? Olha, Mas a vou gente seguir. vai ter Eu acho importante, não teria como, mesmo nos cursos que eu elaborei para falar sobre os 4 elementos na educação, eu fico, no mínimo, quase toda manhã também dando uma introdução, porque eu acho que é importante a gente não pensar também dessa forma: agora eu vou pegar os 4 elementos e vou identificar cada criança de cada elemento e vou botar esse rótulo novamente. Eu acho que é importante abrir, assim, a gente se rever nesse lugar e entender de uma outra forma. Eu gosto muito de falar... Opa! Meu enjambre aqui deu um tilt. Eu gosto muito de falar sobre os 4 elementos, porque, principalmente porque eles me ajudaram muito a entender a criança, né? Os 4 elementos da natureza, eles têm muitas formas de se enxergar eles. Eu acho isso muito legal sobre esse assunto, né? Tem formas, tem os xamãs né, dos Estados Unidos, dos índios, né, nativos americanos, que tratam esse assunto. Tem na Índia, a medicina Ayurveda, que não são 4, são 3, os doshas, mas que eles têm muita similaridade. Aqui, né, com várias tradições e etnias indígenas, tem essa sabedoria dos 4 elementos. E é tão legal isso, tu pensar, caramba, mesmo antes de que não estavam conectados, né, quando não houve a grande explosão da colonização, né, enfim, já existia pairando, né, pela interação profunda com a natureza dessas humanidades, né? E aqui eu vou falar mais agora, ela é vinda mais da Grécia, né? Um estudo mais grego, filosófico, que iniciou... eu não vou passar os slides, eu vou falar mais rapidamente, porque é muito para falar sobre os 4 elementos. Eu tenho um curso
Dá uma abrangência maior, e vou tentar dar umas pitadinhas para vocês se inspiram e começam também a olhar um pouco mais ou pesquisar. Então, aí, da Grécia, né? Aí, então, iniciou muito, já existia isso o Empédocles, né? Que é no período pré-socrático, perto de Aristóteles. Ele inicia, assim, uma grande mudança na medicina, nas formas sociais, enfim, e nas pesquisas para enxergar tudo através dessa visão dos 4 elementos. Mas isso não fica muito tempo no ar, fica menos de 100 anos ali naquela região grega ali, né? Região grega é ótimo para falar de geografia, né, gente? Mas falar rapidamente. E aí, atravancando, assim, abrindo uma brecha no tempo enorme, chegamos ao Rudolf Steiner, na Alemanha. E o Rudolf Steiner, ele pesquisa, né, sobre os temperamentos com base nesses estudos gregos e transforma muito isso para o lugar da educação, né? Eu, quando na pedagogia Waldorf, na formação, me apresentaram os 4 elementos, eu dei uma olhada, mas eu não fui muito a fundo, porque eu fiquei muito receosa com essa coisa de encaixar, tu é isso, tu é aquilo e tal. Com o passar do tempo, eu comecei com a minha experiência de educadora a começar a olhar com um pouco desses olhos, assim, né? Então, essa criança terra, essa criança água, essa criança ar, porque, né? Como é que ela responde por isso? Quando ela fica braba, como é que ela responde? Quando ela fica alegre? Quando ela se sente ameaçada? Quando comecei a pesquisar nessa observação da grande mestra as crianças em relação a isso, e não sigo assim super rigidamente o trabalho dos 4 elementos, né? Tem algumas coisas que eu não uso, mas eu tenho cocriado com essa sabedoria que me serviu para muito, né? E aí, bem resumidamente, eu vou fazer isso. Essa primeira parte, né? Aí vamos só começar a falar, eu vou iniciar falando sobre o temperamento, que foi chamado de temperamento, os quatro elementos, né? Então, o primeiro temperamento, não é o primeiro, né? Mas o primeiro que eu vou começar a falar, ele deixa eu ver se eu começar água, terra. Começar com a terra, né? Chão. Então, eu vou falar criança, mas é adulto também, né? Importante dizer que o Rudolf Steiner, ele não classifica o temperamento fixo da criança até, na verdade, até os 21 anos. Mas é interessante a gente não classificar e saber sobre esses 4 elementos, porque a criança está o tempo inteiro transitando. Às vezes ela está muito mais, ela tem um aspecto terra, mas ela chega no dia, quem é professora, e ela está muito mais água, ou ela chega muito mais fogo, né? Então é interessante a gente não encaixotar e só perceber essas tendências. Né? Mas eu vou falar assim, criança terra. A criança terra, o temperamento terra, ele é um temperamento escondido, né? É aquele melancólico, que é o nome do temperamento, né? Temperamento melancólico é o que significa a terra.
E o melancólico, ele vai estar sempre escondendo algo, sabe? Eu percebo como escondendo a sua preciosidade maior, assim. Então, vai ser uma criança muito racional. Normalmente, é uma criança com tendências a ser mais racional, um temperamento, já que a criança vive sempre no adulto, eu estou um pouco assim de falar criança, mas é o temperamento, né? Que vai ficar... normalmente, a criança que tem mais tendências na infância para ser mais melancólica, ela vai ser aquela criança que vai começar a ler cedo, aquela criança que gosta de engenhosidade, sabe? Ela gosta de construir, ela gosta de analisar as métricas, ela usa muito o intelecto dela. Ela tem responsabilidades, ela já sabe, ela já entende o que é responsabilidades. E também é uma criança que ela é muito fechada, assim, ela não tem muitos amigos. Ela escolhe a dedo o amigo ou amiga que ela vai brincar, que ela vai abrir, e ela vai querer sempre brincar com essas mesmas pessoas, ou 1 ou 2, 3 no máximo, de amigos. E normalmente é um pequeno adulto, assim, meio rancorzinho, assim, tipo, fala alguma coisa, fica, ou até te retruca com alguma coisa racional, né, do superintelecto dessa criança. E o que eu vejo é que tem muita proteção, né, para não acessar, que eu falei antes, o diamante maior, que é a lealdade. Se você consegue ter a malemolência suficiente para conseguir conquistar uma criança, ou adulto, né, também, terra, e conseguir encontrar o seu diamante, que é de muita lealdade, de muito amor nessa lealdade, você vai conquistar um amigo para sempre, né? É aquela pessoa que sempre que tu precisar, é ela que tu vai ligar, porque ela vai te socorrer de todas. Não importa o que aconteça, né? E ela vai fazer de tudo mesmo para honrar isso que você conquistou, que não foi fácil, porque normalmente ela é muito rancorosa, sabe? Ela é meio rancorosa, esse temperamento. Nossa, eu já conheci tanto adulto também, criança também, assim, fica... Às vezes, lá na Escola Janela, que eu era coordenadora, tinha uma criança, o Caetano, que ele tinha 7 anos. E o Caetano... Eu chegava, a gente sempre iniciava com a escola inteira fazendo uma brincadeira. Cada dia tinha uma coisa. Um dia era brincadeira, outro dia era dança, outro dia tinha assembleia também das crianças, outro dia era desafio do silêncio. Cada dia tinha uma coisa que a gente iniciava toda a escola juntos. E quando era a brincadeira, gosto muito de brincar com as crianças, né? Eu tava lá brincando e as crianças... com o adulto brincando, e o Caetano tava encostado assim, sabe, na porta, olhando assim, tipo, que criança, que infantil que tu é, sabe, com 7 anos. E eu falava, vem Caetano, e ele, louco pra ir, mas não dava o braço a torcer, ele ficava ali, ó. E tu via que ele achava legal aquilo, mas ele não ia, porque aquilo era muito infantil para ele, de 7 anos, né? Aí, depois eu estava às vezes na minha sala, ele passava uma vez olhando, passava outra vez olhando. Aí eu pegava alguma coisa e falava, ô Caetano, eu tenho um negócio que queria... O que tu acha disso aqui? Daí ele vinha. Porque a criança terra, ela gosta muito... Todas as crianças gostam, sabe? Mas essa em especial gosta de uma atenção muito particular. Gosta que você tenha atenção bem particular para ele, para ela, né?
E aí aí a gente conseguia brincar. Ele gostava de brincar só comigo. Acho que era para os outros não ver, sabe? Daí ele, né? E eu acho que é isso. A gente precisa estar. Eu falo isso para bastante professoras, principalmente para pais e mães, principalmente quando tem mais de uma criança em casa. Precisa estar atento às necessidades desse temperamento. Por quê? Eu faço a pergunta para mim mesma, né? Por quê? Porque na sociedade onde a gente está, as coisas intelectuais são super valorizadas. A criança que fala inglês com 4 anos, que se alfabetizou com 2 anos, é uma super valorização, é o que tem o QI maior. E aí a gente acaba supervalorizando uma coisa que que essa criança já é o natural. Só que ela deixa de brincar muitas vezes para ter essas responsabilidades. Então é muito natural quando eu falo com adultos sobre os 4 elementos, adultos se revendo. É impressionante. Eu acho, sabe, gente, que os adultos que foram mais temperamento, porque depois muda também temperamento terra, nossa, é 20 e 39 já, né? Tem como a gente ficar um pouquinho mais só? Tá. Normalmente, eles, quando adultos, eles ficam muito sensíveis com isso, de não ter tido alguém que dissesse para eles, você só é uma criança. Porque a gente vai dando responsabilidades para essa criança que parece que ela está super bem. Nossa, como ela faz isso tão bem. E aí, muitas vezes, quando tem mais irmãos, principalmente, se dá responsabilidade para essa criança e ela toma essa responsabilidade e acaba não vivendo de seu desenvolvimento de infância, que na infância, o tempo da infância é um tempo ar, é um tempo sanguíneo, que é de imaginação, né? Mas eu vou falar no sanguíneo daqui a pouco, só para dizer esse tempo que ele precisa ser vivido. Então, tu vê quantas costuras, né? Um micro em cima do macro, assim, não tem como a gente colocar numa caixa. Também tem que olhar essa criança, não assim, ela é dessa forma, mas ela está vivendo num tempo, infância, que é ar, que é sanguíneo. Tem muitas outras coisas para falar sobre o temperamento terra, mas eu vou seguir em diante, né? Senão daria para falar 4 horas só sobre o temperamento terra e dando algumas dicas do que eu já vivenciei e o que deu certo. Mas tá, vamos para o segundo, que vamos ir para o temperamento água, que é muito eu adoro entrar no água. Tenho pensado muito sobre água, estou escrevendo mais sobre os 4 elementos e os temperamentos nesse momento, e não consigo sair do água porque eu me plasmo nisso. E a criança, a água, eu acho que a coisa mais importante da gente perceber na criança água é o tempo dela. A criança água, ela tem um tempo muito diferente, porque ela é a própria fusão das coisas. Todas as crianças são. Mas no caso desse temperamento água, que é o chamado fleumático ou fleumática, ela entende e compreende as coisas através de fazer uma fusão dela mesma para essas coisas. Entendeu? Como se diz, vestir o sapato do outro para entender ele, é por aí. Ou mesmo para as coisas, não é só por pessoas, sabe? Ela fica muito tempo olhando uma formiga, muito tempo olhando uma pedra, muito tempo pensando as coisas. Porque não é muito pelo cognitivo que passa aí, ao contrário do temperamento melancólico que era o terra. É pelo sentir. Ela é aquosa, ela é redonda, ela tem muita água, ela vive uma fleuma, uma sensação de prazer com o mundo. Então, a verdade é que o temperamento água, ele quer se fundir com as coisas pelo prazer da fusão, de entender as coisas pela fusão. Claro, nem sempre é tão gostoso a fusão, mas normalmente é bom, porque
ela tem uma satisfação dentro de si. E aí é muito belo, eu acho que assim, a gente pensar, principalmente quem tem uma criança água, mais tendenciosa a ser água, e você se percebe muito mais fogo, por exemplo, a tua compreensão sobre o tempo é completamente diferente desse temperamento água. Tô dizendo isso porque eu tenho um pai fogo pra caramba e que me atrapalhou muitas vezes no meu tempo de aprendizagem, sabe? Maravilhoso, me botou fogo para as coisas também e disse vai para a vida. Mas em algumas coisas da aprendizagem a gente precisa respirar se você for mais foguinho. E então, por exemplo, tem coisas na vida da gente que precisam ser rápidas, né? Não tem como ela ficar lá olhando e tal, tá na hora de ir pro dentista. Eu sempre uso esse exemplo do dentista porque a minha mãe sempre falava isso. Na hora de ir pro dentista e eu lá ainda sentada. E aí uma das coisas que é importante é você se comunicar antes, conseguir se organizar para se comunicar antes com essa criança ou essa pessoa. Avisá-la antes do que está por vir para ela ter tempo de se desconectar daquele material que ela está fundida, né? Olha, né? Normalmente você toca também quando você vai falar a comunicação. Você toca para ela já entender, sair um pouco daquela fusão e ver que tem uma outra coisa acontecendo. Pelo sensível, sempre pelo sentir. É uma criança que gosta muito de toque, muito de pele com pele, fica, sabe? Ainda mais que ela também normalmente tem bochecha mais gordinho, assim. Então você toca nela e avisa, olha, reconhece o que está acontecendo, eu vi que você está aqui, está muito bom, né? Você está olhando essa, sei lá, uma trilha de formiga, ou você está olhando uma pedra, que lindo e tal, sei lá, algo assim, reconhece aquilo e avisa, olha, a gente vai ter que sair bem rápido daqui a pouco, eu só vou ali pegar uma sacola e aí a gente já tem que sair, tá bom? Sabe? Tu dá um tempo para ela se desvincular. Outra coisa que é fundamental dizer para o temperamento água é que também é uma criança que não dá muito problema, assim, que nem o temperamento, porque eles são os dois temperamentos que são os mais internos, né? Como se chama isso? Eu até esqueci agora. Bom, são os mais internos, né? Então ela também não vai dar muito, ela não vai ficar para fora o tempo inteiro, ela vai estar feliz, curtindo, observando as coisas, sabe? Parece que ela tá sempre com meio sorrisinho, assim, olhando, observando. E isso pode deixar a minha experiência com crianças do temperamento fleumático, né? Que é a água, que normalmente ela tem pouco movimento, né? Físico, corporal. Então, sempre eu como professora, como coordenadora pedagógica, eu sempre alertei os professores e as professoras e os pais também em relação a isso, que a gente precisa fazer conduzir ela para o seu corpo e para o movimento, sabe? Para ter mais músculo, para ter tônus, porque ela em desequilíbrio fica muito mole, muito plastosa nesse lugar, e aí ela acaba não sendo bom, porque o desequilíbrio de todos os elementos, ela entra dentro de si e ela entra numa água que vai ficando muito turva de emoções. Ela já não sabe mais o que é limites, sabe? Então, é importante a gente pegar e botar ela para se mexer, para movimentar. Ela vai te agradecer. Ela gosta muito de estar junto com pessoas, né? Bom, fechando aqui. O temperamento água que tem ainda assim...
esse é um básico direto da criança, né? Tem outra forma de enxergar tudo isso, que aí são muitas bibliografias que você vai encontrar, e até coisas que não falam diretamente o temperamento fleumático ou o temperamento da água. Mas, por exemplo, eu estava lendo a Conceição Evaristo, e ela tem esse livro que se chama Olhos d'Água, sabe? E esse livro é lindo, e eu não tive como não fazer referência ao... ela tem uma parte aqui que ela se pergunta, é um texto meio poético, ela se pergunta que um dia ela acordou e ela esqueceu a cor dos olhos da mãe dela, e aquilo ficou batendo dentro dela, mas que cor os olhos da minha mãe? Eu não consigo lembrar. É um texto bem lindo, mas no final do texto, ela vai até a casa da mãe dela, nem podia, ela estava fazendo um monte de coisa, ela vai até, pega um ônibus, vai até a cidade, e aí ela fala que os olhos da mãe dela tinham a cor dos olhos de água, né? E aí, enfim, tem que fazer muitas associações com a água, a maternidade, o útero, né? E muitas coisas. Eu fico muito ansiosa, eu quero dar todas as dicas, assim, tudo que eu já pensei, né? Porque, conduzir o pensamento é muito interessante. Mas, né? E aí a gente entra no temperamento sanguíneo, que é o ar. O temperamento sanguíneo é o temperamento da leveza, da alegria, da imaginação. São crianças que quase saltitam, sabe? Corpo esguio, sabe? Não tem peso ali. Nossa, vai que vai. Normalmente é uma criança que começa a falar muito cedo, tem muito primor com as palavras, com a linguagem, adora a linguagem, adora a comunicação. E é uma criança muito, 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 muito imaginativa, né? É um temperamento muito imaginativo. E a gente tinha as rodas lá da Escola Janela, que eu falei para vocês que a gente iniciava, em 15 dias a gente tinha Assembleia das Crianças, e era com todas as crianças, inclusive da educação infantil. Então, onde vinha muitas pérolas, né? Não sei se vocês tiveram alguma experiência com Assembleia de Crianças, gente, é muito interessante, assim, é interessante para a gente mesmo, sabe? Porque como a gente se vê assim tentando facilitar algo ou dizer, isso não é tão importante, mas para elas era muito importante aquilo. Como um menino de 4 anos que o projeto, que ele deu uma ideia na Assembleia que ele precisava ter. Esse é um menino legal de falar, porque ele era muito imaginativo. Ele era muito sanguíneo. E ele falou, já sei, eu quero fazer uma coisa, eu quero botar um toboágua no quintal da escola. E a gente... Eu lembro desse dia que o Caetano sabe? Porque o Caetano que eu falei que era super racional, quando ele ouviu aquilo, ele começou assim, ó. Ele não conseguia se aguentar na cadeira, não, a gente sentava no chão, ele ficava como assim, tentando, porque ele não podia falar, porque tinha um horário, cada um falava, não podia falar em cima do outro, e ele estava tão angustiado. Ele pedia a voz, e quando eu dei a voz para ele, eu sabia que ele viu uma coisa assim: tu não entende como que a gente vai construir um toboágua no quintal? Eu falei, babei, um quintal da escola! E porque esse menino, ele esqueci o nome dele, esse de 4 anos, da educação infantil, ele deu todos os detalhes, sabe? Tipo, quantos metros, ele falou assim que é um toboágua que tinha lá num lugar, ele queria fazer exatamente. E aí, o Caetano tava lá, super racional, dizendo, tá louco, tipo, tu tá louco, tu não entende nada. E ele dando todas as cores que precisava ter e tal. E
Muito interessante, né? Normalmente, se vocês já trabalharam com educação, pedagogia de projetos, que a gente trabalhava lá, quando a gente faz essa roda inicial da pedagogia de projetos com a turma, para ver o que a gente vai estudar, o que a turma quer, normalmente quem vai ganhar mais votado ou vai ser a criança sanguínea, porque ela vai ter muitas ideias, então ela vai ter várias ideias, e normalmente todas as ideias da criança sanguínea são as que são executadas nos projetos. A grande questão é que ela é a primeira a querer sair do próprio projeto que ela própria inventou. E aí eu tive essa experiência, né, de pedagogia com projetos, e essas crianças, assim, tipo, elas não querem, é tantas ideias que elas já ficam muito cansadas, elas se cansam daquela ideia. Elas precisam ter outra ideia, elas são motivadas por ideias. Nós somos, né? Quem já está se vendo sanguíneo aí já sabe, né? Que pula de uma coisa para outra só nas ideias. O prazer é ter a ideia. E muitas pessoas executam isso. É interessante. E aí, o que eu utilizei? Por exemplo, na pedagogia de projetos, que elas queriam trocar o tempo inteiro. Tipo, não tem como trocar os outros também. Não, a gente já iniciou nisso. Ele ficava meio de lado, já não olhava para o outro, nem estava mais interessado. É seguir o mesmo projeto, mas exatamente com o mesmo elixir, que é a imaginação. Então, o professor precisa estar dando mais ideias dentro daquela mesma ideia que ele tinha tido. Então, tu vai criando ramificações com esse projeto que ele vai deixando ele também cheio de outras oportunidades, né? Ele não é uma linha tênue, começa aqui, começo, meio e fim. Não, a aprendizagem tem muitos fios. E aí, esses fios que a aprendizagem tem que ter, vai conectar justamente com esse temperamento, com essa criança que tem mais a propensão desse temperamento, né? E eu queria dizer também que, em relação ao temperamento sanguíneo, é que essa criança muitas vezes é dita como mentirosa, sabe? A gente tem isso, esses dogmas da nossa cabeça adulta, é horrível. Porque a gente taxa como, mentiu, tu tá mentindo, isso não aconteceu. E aí a gente sabe, assim, eu acho que agora a gente está mais falando sobre isso, a importância da imaginação. E é bem legal a gente falar sobre imaginação versus mentira. Existe uma lacuna enorme em relação a isso. E eu já presenciei momentos de que crianças estavam inventando coisas para dar conta da sua própria realidade, sabe? Sabiam que era mentira. Elas estavam inventando aquilo como se fosse uma história que nos acalenta, para a gente conseguir dar conta do que todas aquelas violências que a criança sofre em relação ao adulto. Então, a gente tem que tirar isso aí. É mentira para a criança, sabe? Escuta ela, é mesmo, sabe? Nossa, né? Ela sabe que na verdade, eu acho que como adultos, como os pais principalmente, ficam achando que essa criança vai ser, nossa, que vai ser um adulto mentiroso e tal. E não, né? É só uma ferramenta, a própria natureza da criança. Então, percebam isso. Essa criança, ela tem muita imaginação, ela vai dar muitas ideias. Normal que ela dê muitas ideias, né? Muito normal. Isso é a natureza dela. A gente ouve, algumas coisas. O que, como adulta, como professora, não para uma criança bem pequena, né? Mas uma criança que já chega no primeiro ano, né? Segundo ano, talvez. O que eu gosto... com uma criança menor eu posso fazer isso de outras formas, assim, como no brincar, guardar as coisas, sabe? Ter uma ideia aqui, enfim. Mas é muito importante a gente auxiliar elas a viver uma experiência por completo, que é aquilo que ela realmente tinha te dado, teve a ideia.
Viver uma experiência por completo, por quê? Eu mesma me pergunto. Porque quando essa criança ou esse adulto, quem é sanguíneo aí vai saber disso, vive uma experiência por completo, ela dá um pulo no seu desenvolvimento. Nem é um pulo, ela dá um salto gigante. E é muito prazeroso para ela. E a gente pode auxiliar ela a chegar a essa constatação de prazer do que é viver uma experiência por completo. Não precisa viver todas as ideias e a imaginação por completo, não tem como, né? É muita ideia por segundo. Mas escolhe uma e auxilia ela a viver isso por completo. Tem muitas formas de auxiliar ela a fazer isso, mas vamos lá. Eu acho que por aí, né? Gente, eu não estou falando muito dos brincares em relação com cada elemento, brincar de cada elemento, porque vai ser muita coisa, tá? Tem esse PDF, que é um e-book do Educando Tudo Muda, eu não sei se vocês já viram, Educando Tudo Muda, que esqueci o nome dela, é uma educadora que ela fornece, assim, tem um básico, assim, de algumas sugestões de brincadeira de cada elemento. A Ana Lúcia, isso. Ana Lúcia Machado, exatamente. Vou colocar aqui no chat. E ela dá algumas dicas, né? Eu não vejo... Eu acho que a gente precisa ter as disponibilidades do brincar de todos os elementos sempre à disposição da criança e ela vai buscando, né? Mas você pode também conduzir, claro, fazer uma aquarela, que é bem algo de água, né? Em algum momento, fazer escaldapés, que é mais água, né? Auxilia também outras crianças, outra criança fogo também se beneficia do brincar de todos os elementos, né? Mas então, vou para o temperamento fogo agora, que é o último. Já são 9 horas, senão a Juni vai me puxar a orelha. Eu só ia te lembrar, chegamos às 9 horas, né? Tu já falou de 3, falta 1 só para te dar esse toquezinho, tá bem? Obrigada, eu preciso desse toquezinho de tempo, né? Como eu sou água, eu vou indo, não existe tempo. Não, mas daí seria legal se vocês quiserem ficar, assim, pelo menos 10 minutos para alguma pergunta. O temperamento fogo eu sempre deixo por último, porque o temperamento fogo é aquele que sempre dá mais trabalho pra gente. Não adianta. É assim, é visceral a coisa, chega queimando as tuas vísceras, não chega assim como água, como assoprando, sabe? Não. Chega chegando, né? Porque normalmente uma criança fogo, que tá bem fogo, que tu encontra ela muito fogo, ela tá desequilibrada, né? Eu sempre digo que o desequilíbrio que é a gente ver que tem muito daquele elemento na criança, principalmente na primeira infância, que não é para ter tanto abismo assim, para a gente enxergar tanta coisa de elemento fogo, por exemplo, ele é uma consequência do ambiente e dos adultos que estão com essa criança. Pega essa. Criança fogo, por exemplo. Uma criança com muito eu. Nasce com eu. Meu Deus do céu. Né? É o pequeno rei ou rainha ali, né? Eu faço, eu quero, eu. E na nossa criança ferida, essa é a realidade, ela vai detonar com a tua criança, né? Ela vai se tu não olhar para tua criança com uma criança fogo, eu vou te dizer, tu só vai tomar ali chispada de fogo dela. Porque como nós somos
muitos tolhidos no nosso querer, na nossa infância, a gente vira esse adulto que é esse outro adulto que fez isso com a gente, né? Que não deu espaço para o nosso eu. E aí, quando a gente vê uma criança fogo querendo fazer tudo e com tanta coisa, a gente julga ela na hora. Que é uma criança mimada, que pode até ser, né? Mas que é uma criança assim, a gente julga muito, né? Com falta de limites, e pode ser o caso, né? Mas eu acho que os julgamentos, eles não servem para muita coisa não, sabe? Se você não está e pode ajudar aquela mãe, aquela família, porque não é fácil mesmo, né? Uma criança com tanto eu. E o que acontece? Se a gente não está numa posição muito firme do nosso eu, com a criança fogo, ela toma conta. Porque a criança fogo, ela quer você na sua potência maior. Olha que generosidade com a gente, sabe? É uma generosidade que assim, é escaldante, porque viver isso, olhar para a nossa potência e repensar a nossa vida, como é que a gente está vivendo, se está sendo prazerosa ou não, se não, é muito dolorido, é sair de um lugar, de uma posição de conforto total. Não fomos educados para isso. Mas a criança fogo, ela te joga isso na cara o tempo inteiro. E aí, se você não tiver muito firme do seu eu, ela quer tomar esse lugar desse eu. Ele quer tomar esse lugar da responsabilidade do adulto, que não é um lugar confortável para ela. Ela toma por uma força, mas não é um lugar que é saudável para ela. Ela sofre nesse lugar também. Ela reivindica com todas as ganas, né, ser o dono, ser o rei daquela situação, a rainha, sei lá, né? Mas ela sofre porque ela é só uma criança. A criança fogo, ela precisa de bordas. O que é borda? É o famoso limite, né? Ela não sabe isso. Ela precisa da gente para dizer até onde. E isso é muito delicado porque a gente mesmo não sabe até onde a gente pode deixar ela. Muitas famílias que eu já acompanhei, assim, até a gente que quer fazer uma coisa diferente, não quer da mesma educação que tivemos, que os pais e tal. Só um pouquinho, gente, está acontecendo alguma coisa que tá com alguém tocando campainha. Desculpe. No, sorry. Gente, desculpe, mas o namorado saiu aqui e esqueceu a chave, estava tentando bater já há uns 30 minutos, eu não escutei. Esse é fogo também. Bem fogo. Enfim, quase derrubou a porta agora. Não tem limite, sabe? Eu não tem barreiras para mim, eu vou, né? Mas eu estava falando disso do criança fogo, é que é isso, é a criança da transgressão. Ela quer transgredir as coisas, ela quer criar um novo o tempo inteiro. Ela quer ver um novo acontecendo no mundo, que é algo que toda criança que nasce para trazer isso, o inédito viável, como diz o Paulo Freire. A criança fogo, ela vive isso em inteira presença, inteiro corpo disso. Ela é aquela criança que vai estar o tempo inteiro buscando os desafios,
subindo nas coisas. Ela tem uma resistência, inclusive, que eu fico muito impressionada, porque ela cai, é muito difícil uma criança fogo chorar. Olha, para ela chorar numa caída, realmente tem que ser uma caída muito feia, sabe? Tipo assim, tem que estar sangrando, ensanguentado tudo. Porque ela cai e tu olha assim, ela já levanta e vai de novo no mesmo lugar que ela tinha caído, sabe? É o tempo inteiro testando o novo, tentando o seu corpo para iniciar esse novo no mundo, né? E aí, eu acho que tem duas formas da gente pensar. Não é só criança fogo, mas nesse exemplo eu acho que é bem interessante, que é aquilo que a disciplina positiva fala, né? Que é ou muita permissividade ou muito controle, que é normalmente o que a gente escolhe, essa mão única, né? Desse pensamento binário que já passou, gente, 2020, sabe? E aí não tem como, ou o que vai acontecer? Muita permissividade vai ser isso, vai ser essa criança que vai estar o tempo inteiro birrenta, ai meu filhinho, vamos conversar agora e tal. Não adianta conversar aquele momento ali, né? Nunca converse, tente usar as palavras com uma criança fogo na hora de um piti, vai ser assim, tipo, não precisa, né? Eu já fiz muita contenção com criança fogo, que assim, viviam situações na família muito desequilibradas e tive que na escola fazer contenções porque ela perdia totalmente o limite do seu eu com o outro, com o que machuca, assim, tipo, criança mesmo de pegar tijolo da educação infantil e jogar nas professoras, sabe? Então aquilo, não. Aí a gente tinha que fazer uma contenção, porque essa criança, fogo, ela precisa ver, muitas vezes ela precisa saber que existe alguém mais forte que ela. E isso é bom para ela, porque ela se sente segura nesse lugar também, que existe alguém mais forte que ela. Eu sou mais forte que você. Eu já disse muito isso. Não, eu sou mais forte que você. Eu sou adulta aqui. Eu que tomo essa decisão. Né? Então, e aí também é muito delicado, como aquela parte que eu disse do temperamento melancólico, que essa criança que vai tomar um lugar de responsabilidade da família, se você deixar esse lugar vazio, a criança fogo também vai tomar esse lugar, se esse lugar de adulto não estiver ali, firme. Só que ela vai tomar, é diferente do temperamento melancólico. O temperamento melancólico, que é terra, ele vai tomar uma responsabilidade, ele vai estar sentindo aquilo muito denso, tudo denso, mas ela vai dar conta daquilo. O temperamento sanguíneo inflamático, colérico, desculpe, que é colérico, temperamento colérico, que é o fogo, ele vai tomar gritando, sabe? Vai mandar gritando em todo mundo e se achando o tempo inteiro, assim, né? Jogando os pés, né, e tal. E é isso, assim, eu acho que quando ele quer sempre um novo, mas a gente tem esse equilíbrio que necessita passar um pouco por uma grande observação da gente, nas nossas respostas com essa criança e na nossa infância também. E é tão bom porque ela nos ajuda a gente sentar no nosso eu, sabe? É muita generosidade. O temperamento fogo, ele é muito generoso. Quem tem criança fogo em casa sabe disso, que tem criança colérica. Ela vai lá, tem muita raiva, põe pra fora, muita gana. E aí, de repente, ela vem e te beija, e te abraça, e olha nos teus olhos de uma forma, assim, tão genuína, tão amorosa, que tu pensa, nossa, como que pode aquela criança que estava ali dando aquele piti, me dizendo um monte de coisa, agora tu sente o amor dela, né? O amor. É tipo leão, né? E aí, esse coração, que é esse também diamante maior que ela carrega, é a generosidade. Existe uma generosidade em querer partir e começar as coisas, a fazer diferente também, né?
Ah, tem muita coisa para falar sobre fogo. Eu sou apaixonada de falar sobre criança. Eu adoro ter, sabe, fazer uma parceria com Criança Fogo, assim, é muito lindo. Porque mesmo dentro desse... dentro esses momentos de que é intenso fazer uma contenção, sabe? Segurar a criança e ela esperneando. O que acontecia? De repente, ela me falava um monte de coisa e me arranhando né, e eu ali segurando. No outro dia, eu mesmo chorava depois, porque mexe emocionalmente, toda dolorida com os músculos. No outro dia, eu sempre vejo essa criança me olhando com olhos de contemplação, assim, né? Quando tu olha alguma coisa, de admiração. Elas me olham com olhos de admiração, porque eu consegui dar a elas um limite que elas não conseguiam mais. E muitas vezes, quando essa criança fogo está tão desequilibrada, no meio de um piti, ela te olha, ela tá te batendo, mas tu olha no fundo do olho dela e tu vê que ela não consegue sair daqui, ela não consegue. Ela tá te pedindo, por favor, me tira daqui, eu não consigo parar de te arranhar, sabe? Eu não quero, mas eu não consigo. E então, né? Eu acho, falando tudo isso dos 4 elementos, acho que é muito importante, principalmente para mim, né? Fazer uma finalização sobre isso. Por que que é importante isso com o meu olhar de adulta e de educadora? Porque eu consegui ajudar as crianças muito mais sabendo disso, sabe? Eu tirei muito mais o dogma da culpa da minha própria educação e consegui entender o movimento dela, né? Então, os 4 elementos da natureza, os temperamentos, eles podem super ajudar a gente. Acho que fechando, né? Já passamos 15 minutos, um pouco é isso. Sim, né? E nesse caminho, né? Nosso aí, nesse chãozinho nosso de curiosidade pela criança, pela infância, né, Fê? Quando a gente vai nessas pesquisas e se aprofunda, né, e medita, o que a gente está fazendo nessa curiosidade com elas, por elas, né, é olhar para a gente mesmo, né? Isso que é bacana, porque é esse espelhamento, né? Conhecer a criança é conhecer a nossa criança e nós adultos também, né? Então, é muito importante esse caminho mesmo de pesquisa nesse lugar, né? E compreender também, né, Fer, complementando um pouquinho aí da questão dos 4 elementos, que nós somos feitos dessa matéria, não é mesmo? Então, a todo tempo a gente está transitando por esses elementos, né? Todo tempo, porque a gente está aqui, nessa matéria, né? Sim, né? Fleumático, ora mais colérico, e o bacana é isso, né? Na hora que a gente começa a compreender, é que aí você vai vendo, mas eu posso ser colérico em algumas situações, e em outras talvez seja bom eu ser mais fleumático, não é mesmo? Isso, Então, quando você começa a compreender, você vai se colocando, né, na vida adulta, nas situações que vão, né, precisando de que você se coloque daquele jeito, né? Se temperando de um jeitinho, né? Especial que vá, né? Fazendo essa mescla e, enfim, né? Só para somar aí. Temperando mesmo, Matheus. Ali no chat tem esses comentários aqui, querida. A Marina falou que, né, tem um menino fogo de 5 anos, foi simplesmente maravilhoso ouvir isso, né? A Vanessa gostou muito legal te ouvir, obrigada. Tem uma menina fogo, 4 anos, e um menino água de 1 ano. Super identifiquei as características, né? O Matheus agradece, a Luna também agradece, precisa sair. A Dani, a Daniele Rossato, que é mãe lá no Guaimirim, muito bom esse olhar, obrigada, fiz várias conexões com o Ayurveda, bem legal. Legal. Né?
O Matheus, então, fala aqui do Temperando. A Viviane também, ótimo, muito obrigada. A Suzy, bom, todos aí agradecendo, né, Que querida? bom, gente, que bom. Uhum. Que sirva para a gente abranger o olhar de quem é criança e de quem nós somos, né? Porque, como a Juni falou sobre, às vezes a gente se vê um pouco mais fleumático, mais sanguíneo, também se a gente se vê um pouco mais em um temperamento, né? Normalmente o temperamento, quando a gente é criança, ele muda, né? Tem uma tendência para, por exemplo, eu fui uma criança muito mais ar e agora eu sou uma adulta mais água, né? E aí, eu sabendo os meus desequilíbrios e aonde que estão meus desequilíbrios, quando eles começam a surgir, eu já vou identificando e vou tentando equilibrar normalmente com o outro oposto, né? Ou tentando equilibrar. E aí super funciona, assim, né? Testem com vocês, por favor. Eu queria dar um recadinho, pode ser? Antes Claro. de terminar com uma poesia, que eu estou com um financiamento de um livro, se chama Nostureza, Poesias de Infância e Natureza, pelo Catarse, Nostureza, catarse.me/Nostureza Poesias. E que é uma pré-venda, na verdade, você compra adiantado esse livro para que ele se torne realidade. Ele já existe, na verdade, né? E aí, se você quiser comprar um livro, tem outras recompensas lá que está valendo a pena. E aí, essas poesias, essa que eu dei e agora que eu quero finalizar, também vão estar lá. E são poesias, eu falo, poesias de infância e natureza, são muito poesias para a infância do adulto, para o adulto enxergar a criança, né, de fora com essa criança de dentro. Eu estou pensando, faz um tempo que eu não dou esse curso dos 4 elementos, a última vez que eu dei ele foi a pandemia. Ano passado eu viajei bastante com esse, fui até aí na Guaí dar esse curso dos 4 elementos da natureza na educação. Eu estou pensando em dar ele online, né? Então, se vocês quiserem seguir nas redes, que é A Natureza da Criança, que é lá no Instagram, e aí, de repente, eu já vou publicando coisas. Esse tema sempre é interessante. E, acho que é isso. O próximo curso, que já está agendado agora para novembro, se chama A Poesia como Registro Pedagógico. É um curso que eu estou aninhando ele com muito amor, porque ele também traz as vivências de transformações de avaliação escolar para avaliações pedagógicas, poéticas e pedagógicas sobre quem é criança. Em vez de números, vamos escrever poesias sobre o desenvolvimento humano. Então, quero compartilhar como é que foi essas transformações nas escolas que eu já estive. Então, segue lá, né? Eu acho que é isso. Juni, graças. Vida longa, Guaí. Nós que agradecemos. Queremos te perto sempre, querida. A Maíra lembrou aqui, né? Para você estar aqui em mais momentos, para a gente aprofundar um pouco mais contigo, com muito mais tempo. Vamos, eu gosto. Eu gosto de tempo, bastante tempo para se curtir. E quem quiser abrir o microfone para dar um tchauzinho, abrir suas câmeras, a gente gosta de despedir com as câmeras abertas, dando tchau. Eu vou dar, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar uma você poesia e a gente abre as câmeras, pode ser? Só para fechar? Ótimo, perfeito. Essa poesia é a poesia do vídeo que eu escolhi para o vídeo do financiamento coletivo, do Catarse. Eu gosto dela. Não quero a vida a qualquer preço. Quero que a poesia seja servida no café da manhã de todas as infâncias. Quero que as oportunidades sejam semeadas em cada nova constelação que nasce. Criança,
E é por amá-las que me ataca uma humanidade de enxergá-las com um olho de telescópio e o outro de microscópio. E é por amá-las que salto e mergulho nas possibilidades do desconhecido, prazeroso, não controlável e desconhecido, inédito, viável. Um beijo, grata por todas e todos que estiveram aqui hoje. Muito Boa grata, noite. Fê. Obrigada, Ótima Fernanda. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Boa Um beijo em noite. todas. Tchau, boa noite, muito obrigado. Legal, cuidem das suas Olhem crianças. a lua cheia tá linda, queridos. Olhem para o céu, tá muito linda. Vou Aproveitem olhar. Para essa todos. maravilha. Obrigada. Ei, Boa noite, Maria Tereza. Obrigada, Tereza. Até. Até. Cuidem das suas árvores de infância. É verdade. Vamos cuidar. Fernanda, muito obrigada, foi maravilhoso. Amanhã tem mais, então, né? Que ótimo, Sim. Viviane. Adorei Obrigada, a amei, tua contribuição. As suas poesias maravilhosas chegou a arrepiar. Amei. Então tá, Bom, boa noite a todas. Eu gravo algumas lá no Instagram da A Natureza da Criança. Olha lá, também tem uns vídeos de algumas gravadas. Legal. Eu gostei muito da tua frase, que estamos com emergências poéticas, né? Emergência poética. SOS. Aham. Legal. SOS. Então, Isso tchau, aí. gente. Obrigada. Boa noite, queridos. Boa noite. Tá? Boa noite, até Amanhã nos encontramos. Amanhã temos mais. Opa!